Você acredita que uma pessoa pode desaparecer em uma multidão e voltar anos depois sem ter envelhecido nada? Pois o caso de hoje é exatamente sobre isso. E vou lhe dizer uma coisa. Quanto mais você ouvir essa história, mais difícil vai ficar encontrar uma explicação. Porque não estamos falando de alguém que sumiu numa mata fechada. Não estamos falando de alguém que desapareceu numa estrada deserta. Estamos falando de um homem que desapareceu numa feira lotada, no meio de centenas de pessoas, em plena luz do dia. Gente que estava comprando, gente que estava vendendo, gente que conversou com ele minutos antes do desaparecimento, e mesmo assim ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. O mais estranho veio depois, muito depois, 12 anos depois. Porque quando esse homem reapareceu, ele não parecia alguém que passou mais de uma década desaparecido. Pelo contrário, ele acreditava que tinha ficado ausente por apenas algumas horas. Não sabia dos anos que tinham passado. Não entendia por que tantas coisas haviam mudado. Não reconhecia parte das pessoas que estavam diante dele. E o pior de tudo, ele carregava informações que ninguém deveria conhecer. Informações sobre lugares que não existiam em mapa nenhum, pessoas que nunca foram encontradas e acontecimentos que deixaram até os moradores mais antigos sem coragem de falar sobre o assunto. Agora eu lhe faço uma pergunta. O que realmente aconteceu com aquele homem? Será que ele foi levado por alguém? Será que ficou preso em algum lugar desconhecido? Ou será que atravessou algo que não deveria existir? Antes da gente descobrir, deixa seu like e se inscreve no canal agora mesmo, porque os causos de hoje estão apenas começando. Numa pequena comunidade do sertão, vivia um homem chamado Baltazar. Era conhecido por toda a região. Trabalhador, educado e daqueles sujeitos que nunca faltavam com a palavra. Todo sábado ele seguia para a feira da cidade, levando produtos para vender e aproveitava para encontrar conhecidos. Naquele dia, o movimento estava maior que o normal. As ruas estavam tomadas por barracas, animais, comerciantes e visitantes vindos de localidades distantes. Era impossível caminhar alguns metros sem encontrar alguém conhecido. Baltazar passou boa parte da manhã conversando, negociando e fazendo suas vendas normalmente. Nada parecia diferente. Nada indicava que aquela seria a última vez que muitas pessoas o veriam durante 12 anos. Perto do horário do almoço, algumas testemunhas perceberam algo estranho. Baltazar havia parado no meio da feira e estava olhando fixamente para alguma coisa. O problema é que ninguém conseguia dizer exatamente para onde ele estava olhando. Alguns afirmavam que era para o final da rua principal. Outros juravam que ele observava uma pessoa parada próxima a uma barraca antiga. Mas havia uma coisa em que todos concordavam. A expressão dele havia mudado completamente. E poucos segundos depois, Baltazar desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Quando Baltazar desapareceu, a primeira reação das pessoas foi procurar uma explicação simples. Afinal, ninguém some assim de uma hora para outra. Alguns comerciantes acreditaram que ele tivesse ido embora sem avisar. Outros imaginaram que tivesse passado mal e procurado ajuda em algum lugar mais tranquilo. Mas os minutos passaram, depois vieram as horas. E Baltazar não apareceu. Os conhecidos começaram a procurar por toda a feira. Vasculharam ruas próximas, depósitos, armazéns e até propriedades vizinhas. Nada. Era como se ele tivesse sido apagado do mundo. E vou lhe dizer uma coisa. Quando uma pessoa desaparece numa região pequena, a notícia corre mais rápido do que vento em estrada aberta. No final daquele mesmo dia, praticamente toda a comunidade já comentava o ocorrido. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Grupos de moradores organizaram buscas, percorreram açudes, trilhas, áreas de mata, estradas secundárias. Não encontraram uma única pista. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto, nenhum sinal de luta, nada. Era como se Baltazar jamais tivesse estado ali. Com o passar dos meses, as buscas diminuíram. Depois vieram os anos. Novas famílias chegaram à região. Comerciantes mudaram de cidade. A feira continuou acontecendo todo sábado.
A vida seguiu, mas o desaparecimento nunca foi esquecido. Porque sempre existia alguém que dizia ter visto alguma coisa estranha naquele dia. Alguns afirmavam que Baltazar estava seguindo um homem desconhecido. Outros juravam que ele caminhava em direção a uma barraca que ninguém conseguia identificar depois. Mas havia um relato que deixava muita gente desconfortável. Segundo uma senhora muito respeitada na comunidade, poucos minutos antes do desaparecimento, Baltazar havia comentado que estava vendo uma rua que não deveria existir. Uma rua que aparecia atrás das barracas. Uma rua estreita, silenciosa, e que nenhum outro morador conseguia enxergar. Na época, ninguém levou aquilo a sério. Mas 12 anos depois, quando Baltazar finalmente voltou, aquela história passaria a fazer muito mais sentido. Os anos passaram devagar para quem ficou. A família de Baltazar sofreu muito. Amigos envelheceram, a cidade mudou. Algumas construções desapareceram, outras foram erguidas. Comerciantes antigos deixaram a região e novos rostos passaram a frequentar a feira. Mas uma coisa nunca mudou completamente: a dúvida sobre o que havia acontecido naquele sábado. De vez em quando surgia algum boato. Alguém dizia ter visto Baltazar numa cidade distante. Outro afirmava que ele tinha sido encontrado trabalhando em uma fazenda do outro lado do estado. Mas quando as informações eram verificadas, tudo terminava da mesma forma. Não era ele. Com o passar do tempo, o desaparecimento virou quase uma lenda local. Os moradores mais velhos contavam a história para os recém-chegados. Sempre havia alguém acrescentando um detalhe diferente. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava separar os fatos das invenções. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Numa manhã comum, exatamente 12 anos após o desaparecimento, um homem apareceu caminhando pela estrada que levava à cidade. Não estava ferido, não parecia perdido. Também não demonstrava medo. Caminhava normalmente, como alguém voltando para casa depois de um dia de trabalho. O primeiro morador que o viu acreditou estar enxergando errado. Afinal, aquilo não fazia sentido. O homem era Baltazar. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a sair de suas casas. Algumas ficaram sem reação, outras choraram. Havia quem simplesmente não acreditasse no que estava vendo. O mais assustador não era o fato de Baltazar ter voltado. Era a aparência dele. Enquanto todos ao redor haviam envelhecido 12 anos, Baltazar parecia praticamente o mesmo. Os cabelos estavam iguais. O rosto tinha poucas mudanças. A aparência não combinava com alguém que passou mais de uma década desaparecido. Mas o detalhe que realmente assustou os moradores veio quando começaram a conversar com ele. Baltazar acreditava que ainda era o mesmo dia de seu desaparecimento. Para ele, apenas algumas horas haviam passado. E aquilo era apenas o começo de algo muito mais estranho. Nos primeiros minutos após seu retorno, Baltazar acreditou que tudo não passava de uma brincadeira. Ele ria sem entender por que as pessoas estavam tão assustadas. Quando os moradores disseram que ele havia desaparecido por 12 anos, sua reação foi de espanto. Para ele, aquilo não fazia sentido algum. Baltazar jurava que tinha saído da feira apenas algumas horas antes. Em sua mente, o mesmo dia ainda estava acontecendo. Mas logo começou a perceber coisas difíceis de explicar. Algumas pessoas pareciam muito mais velhas do que deveriam estar. Homens que ele lembrava cheios de vigor agora tinham cabelos brancos. Mulheres que conhecia desde jovem carregavam marcas profundas do tempo. As construções também haviam mudado bastante. Casas desapareceram e novas ruas surgiram onde antes existiam terrenos vazios. Baltazar caminhava pela cidade, olhando para todos os lados. Quanto mais observava, mais confuso ficava. A situação piorou quando encontrou um antigo amigo. Ele reconheceu o rosto imediatamente, mas não conseguiu acreditar na aparência envelhecida do homem. Os dois ficaram se encarando durante alguns segundos. Nenhum deles sabia exatamente o que dizer naquele momento. Enquanto os moradores faziam perguntas, Baltazar tentava encontrar respostas.
O problema era que ele próprio não entendia o que havia acontecido. Foi então que alguém perguntou onde ele tinha estado durante todos aqueles anos. O silêncio tomou conta do lugar. Todo mundo queria ouvir aquela resposta. Afinal, era um mistério que a região tentava resolver havia mais de uma década. Baltazar respirou fundo antes de começar a falar. Sua expressão mudou completamente quando lembrou daquele dia. Segundo ele, tudo começou após avistar uma rua estranha atrás das barracas da feira. Uma rua que nunca tinha visto antes. Movido pela curiosidade, decidiu caminhar naquela direção. No início, o lugar parecia perfeitamente normal. Existiam casas simples, postes antigos e uma estrada estreita. Nada indicava que havia algo errado ali. Mas conforme avançava, começou a perceber detalhes inquietantes. O silêncio era profundo demais para um lugar habitado. Não existiam conversas, animais ou qualquer outro sinal de movimento. Era como se o mundo tivesse parado. E quanto mais caminhava, mais sentia uma estranha sensação. Aquela rua parecia não ter fim. Baltazar contou que continuou caminhando por aquela rua durante muito tempo. No começo, acreditava que logo encontraria uma saída ou algum morador. Mas quanto mais avançava, mais estranho tudo ficava. As casas continuavam ali, porém pareciam completamente abandonadas. As portas estavam fechadas e as janelas permaneciam escuras. Não existia nenhum sinal de que alguém tivesse vivido ali recentemente. Aquilo começou a incomodá-lo de verdade. Afinal, quem construiria uma rua inteira para depois simplesmente abandoná-la? Mesmo assim, decidiu seguir em frente. A curiosidade ainda era maior que o medo naquele momento. Depois de algum tempo, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Todas as casas eram parecidas demais umas com as outras. Não era apenas uma semelhança comum. Pareciam cópias exatas, colocadas lado a lado. As cercas tinham o mesmo tamanho. As paredes possuíam as mesmas marcas. Até as plantas dos quintais pareciam repetidas. Foi então que Baltazar começou a sentir que estava andando em círculos, como se estivesse passando pelo mesmo lugar várias vezes. Ele tentou marcar uma das cercas com uma pedra. Queria descobrir se estava imaginando coisas. Alguns minutos depois, encontrou a mesma marca novamente. E então percebeu que realmente estava voltando ao mesmo ponto. O problema era que ele nunca havia mudado de direção. Caminhava sempre em linha reta. Foi nesse momento que o medo começou a aparecer. Um medo diferente, difícil de explicar. Você já teve a sensação de que alguma coisa está errada, mesmo sem saber exatamente o motivo? Era exatamente assim que ele se sentia. Baltazar decidiu voltar para a feira. Pensou que bastava retornar pelo caminho que havia percorrido. Mas quando se virou, levou um susto. A rua atrás dele não era mais a mesma. As casas pareciam diferentes. Os postes estavam em outras posições, e o caminho por onde tinha vindo simplesmente desapareceu. Ele percebeu que estava perdido, e pela primeira vez começou a acreditar que tinha entrado em um lugar onde jamais deveria ter estado. Ao perceber que não conseguia encontrar o caminho de volta, Baltazar sentiu um aperto no peito. A tranquilidade que existia no começo da caminhada desapareceu completamente. Ele tentou manter a calma e pensar como qualquer pessoa pensaria naquela situação. Afinal, entrar em pânico nunca ajudou ninguém a encontrar uma saída. Primeiro, escolheu uma direção qualquer e começou a caminhar. Acreditava que cedo ou tarde encontraria o final daquela rua estranha. Mas os minutos passaram lentamente. Depois vieram as horas, e nada parecia mudar ao seu redor. As casas continuavam repetidas. As cercas permaneciam iguais. O silêncio seguia tão pesado quanto antes. O mais estranho era que Baltazar não sentia fome nem sede, como se o próprio corpo tivesse parado de acompanhar o tempo. Aquilo começou a deixá-lo ainda mais nervoso, porque uma pessoa pode suportar muitas coisas, mas quando as regras normais da vida deixam de funcionar, o medo cresce depressa. Em determinado momento, ele encontrou uma praça pequena no meio da rua.
Foi a primeira coisa diferente que viu desde que entrou naquele lugar. No centro da praça existia um banco antigo de madeira, e sentado naquele banco havia um homem. Baltazar contou que sentiu alívio naquele instante. Finalmente tinha encontrado alguém que pudesse ajudá-lo. Ele caminhou rapidamente até a praça, mas conforme se aproximava, uma sensação estranha tomou conta dele. O homem permanecia imóvel, não parecia descansar, não parecia esperar por alguém. Era como uma estátua observando o vazio. Quando Baltazar chegou mais perto, tentou iniciar uma conversa. Perguntou onde estava e como poderia sair dali. O desconhecido levantou lentamente a cabeça. Seu rosto parecia comum, mas havia algo errado em seus olhos. Segundo Baltazar, aqueles olhos pareciam extremamente antigos, como se pertencessem a alguém muito mais velho do que aparentava. E a resposta que recebeu foi tão estranha que ele nunca conseguiu esquecê-la. O homem apenas sorriu e disse que ninguém encontrava aquela rua por acaso. A resposta daquele homem ficou ecoando na mente de Baltazar durante vários segundos. Afinal, o que significava dizer que ninguém encontrava aquela rua por acaso? Ele tentou fazer novas perguntas. Queria saber onde estava, como sair dali e por que aquele lugar parecia tão diferente do mundo que conhecia. O desconhecido continuou sentado no banco por alguns instantes. Depois apontou para o final da praça, sem demonstrar qualquer emoção. Baltazar olhou na direção indicada e percebeu algo que não estava ali antes. Uma estrada estreita surgia entre duas construções antigas. O mais estranho era que ele tinha certeza de que aquele caminho não existia quando chegou. Era como se tivesse aparecido naquele exato momento. Antes de seguir adiante, voltou a olhar para o homem, mas recebeu apenas mais uma frase enigmática. O desconhecido disse que algumas pessoas passam a vida inteira procurando certas respostas. Outras encontram as respostas sem querer e se arrependem pelo resto da vida. Baltazar não entendeu o significado daquilo. Mesmo assim, decidiu seguir pela estrada indicada. Enquanto caminhava, começou a notar mudanças no ambiente. As casas repetidas ficaram para trás e deram lugar a construções muito mais antigas. Algumas pareciam abandonadas havia décadas. Outras davam a impressão de que tinham sido deixadas às pressas por quem morava nelas. As janelas estavam abertas. Objetos permaneciam espalhados pelos quintais, mas não havia sinal de nenhum morador. O silêncio continuava presente, porém agora parecia existir algo mais naquele lugar. Baltazar tinha a sensação constante de estar sendo observado. Não via ninguém ao redor, mas sentia olhares acompanhando cada passo. Você já entrou em um lugar e imediatamente percebeu que deveria ir embora? Era exatamente essa sensação que ele descrevia. Mesmo assustado, continuou avançando. A curiosidade ainda falava mais alto do que o medo. Foi então que encontrou uma construção diferente de todas as outras. Um prédio antigo, enorme e cercado por uma cerca enferrujada. E quando se aproximou do portão, viu algo que fez seu coração disparar. Ao se aproximar daquela construção, Baltazar percebeu que não se tratava de uma casa comum. O lugar parecia uma antiga estação, dessas que existiam em regiões afastadas muitos anos atrás. O prédio era grande, feito de pedra escurecida pelo tempo. Algumas partes estavam rachadas, mas ainda transmitiam a sensação de que alguém cuidava daquele lugar. O que mais chamou sua atenção foi a placa acima da entrada. Havia letras gravadas nela, mas estavam tão desgastadas que era impossível ler o nome. Baltazar atravessou o portão devagar. A cada passo, sentiu uma mistura de medo e curiosidade crescendo dentro dele. Quando chegou à porta principal, percebeu algo estranho. Apesar da aparência antiga, não havia poeira acumulada no chão. Era como se pessoas passassem por ali regularmente, mas durante todo aquele tempo ele não tinha encontrado ninguém. O silêncio continuava absoluto. Nem mesmo o vento parecia atravessar aquele lugar. Ao entrar no prédio, encontrou um grande salão vazio.
Havia bancos alinhados nas laterais e um relógio enorme pendurado na parede. Foi então que algo chamou sua atenção imediatamente. Os ponteiros daquele relógio estavam parados, mas não estavam marcando qualquer horário. Marcavam exatamente o momento em que Baltazar havia desaparecido da feira. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Aquilo não podia ser coincidência. Ele se aproximou para observar melhor. Quanto mais olhava para o relógio, mais sentia uma sensação estranha tomando conta dele. Foi nesse momento que ouviu passos lentos, passos de alguém caminhando pelo salão. Baltazar se virou rapidamente esperando encontrar uma pessoa, mas não havia ninguém. Os passos continuaram. Pareciam vir de diferentes direções ao mesmo tempo, como se várias pessoas estivessem andando por ali sem serem vistas. O coração dele começou a bater mais forte e, pela primeira vez, pensou seriamente em correr. Mas antes que pudesse fazer isso, uma porta no fundo do salão começou a se abrir lentamente. E do outro lado surgiu uma luz que não parecia pertencer àquele lugar. Baltazar ficou imóvel, observando aquela luz surgir do outro lado da porta. Não era uma luz forte como a do sol, nem parecida com a de uma lamparina. Ela possuía um brilho estranho, suave e constante. Quanto mais ele olhava, mais difícil ficava desviar os olhos. Por alguns segundos pensou em voltar. Afinal, tudo o que tinha encontrado até ali parecia avisar que aquele lugar não era normal. Mas existe uma coisa curiosa sobre o ser humano. Quando chegamos perto de um mistério, muitas vezes a curiosidade vence o medo. Foi exatamente o que aconteceu com Baltazar. Mesmo desconfiado, ele caminhou em direção à porta aberta. Ao atravessá-la, encontrou um corredor comprido. As paredes eram antigas e cobertas por marcas que pareciam ter sido feitas há muito tempo. Algumas lembravam desenhos. Outras pareciam palavras escritas em uma língua que ele nunca tinha visto. Enquanto avançava, começou a perceber algo ainda mais estranho. Havia fotografias penduradas nas paredes. No início pensou que fossem retratos comuns, mas ao se aproximar, sentiu o sangue gelar. As pessoas retratadas nas imagens eram moradores de sua própria região, homens e mulheres que ele conhecia desde jovem, pessoas que frequentavam a feira e viviam nas comunidades próximas. Baltazar observou uma fotografia após a outra, e então percebeu um detalhe perturbador. Muitas daquelas pessoas já tinham morrido anos antes de seu desaparecimento. Mesmo assim, apareciam nas imagens como se tivessem sido fotografadas recentemente. Ele continuou caminhando, tentando entender aquilo tudo. Quanto mais avançava pelo corredor, mais fotografias encontrava. Foi então que chegou ao último quadro. Ao olhar para ele, sentiu as pernas enfraquecerem. A fotografia mostrava o próprio Baltazar. Usava exatamente as mesmas roupas do dia em que entrou naquela rua misteriosa. E na parte inferior da moldura havia uma data que ainda não tinha acontecido. Baltazar ficou encarando a fotografia durante muito tempo. Quanto mais observava aquela imagem, mais difícil ficava acreditar no que estava vendo. Não havia dúvida alguma. O homem retratado ali era ele. As roupas, o rosto e até a expressão eram exatamente iguais. Mas o que realmente o assustava era a data escrita na moldura. Ela pertencia a um tempo que ainda não havia chegado. Durante alguns segundos tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma brincadeira. Talvez alguém tivesse preparado aquilo. O problema era que nada naquele lugar parecia obedecer à lógica. Desde que entrou naquela rua, tudo acontecia de forma impossível. Baltazar passou a mão pelo quadro para ter certeza de que era real. A moldura estava fria e coberta por uma fina camada de poeira. Foi então que percebeu outra coisa. A fotografia não estava sozinha. Ao lado dela, havia um pequeno caderno apoiado sobre uma mesa antiga. Parecia ter sido deixado ali, esperando por alguém. Movido pela curiosidade, ele abriu a primeira página. O que encontrou fez seu coração acelerar imediatamente. O caderno continha anotações sobre pessoas desaparecidas. Algumas ele conhecia apenas de ouvir falar. Outras eram completamente desconhecidas.
mas todas tinham algo em comum. Segundo os registros, cada uma delas havia entrado naquela rua misteriosa em épocas diferentes. Baltazar continuou folheando as páginas lentamente. Havia datas, descrições e observações escritas com uma caligrafia muito cuidadosa. Alguns relatos eram curtos, outros ocupavam várias páginas, mas todos terminavam da mesma forma. Ninguém conseguia encontrar o caminho de volta sozinho. Aquilo fez um arrepio percorrer sua espinha, porque significava que outras pessoas já tinham passado pela mesma experiência. Mais adiante, encontrou uma página ainda mais perturbadora. Nela estava escrito seu próprio nome. Ao lado havia uma anotação recente, tão recente que parecia ter sido feita poucas horas antes. Baltazar sentiu um frio atravessar o corpo inteiro quando leu a frase. Segundo o caderno, sua chegada já era esperada há muitos anos. Baltazar releu aquela anotação várias vezes, tentando entender seu significado. Como alguém poderia ter registrado sua chegada antes mesmo de ele saber que pisaria naquele lugar? Quanto mais pensava, mais a situação parecia impossível. Era como se alguém conhecesse seus passos muito antes de ele tomá-los. Ele continuou folheando o caderno com as mãos trêmulas. A cada página surgiam informações ainda mais estranhas sobre desaparecimentos ocorridos em diferentes épocas. Alguns casos tinham acontecido muitos anos antes de seu nascimento. Outros eram relativamente recentes e possuíam detalhes assustadoramente precisos. O que mais chamou sua atenção foi que várias anotações mencionavam a mesma coisa. Sempre existia uma referência a uma feira. Não importava a cidade nem a região. Segundo os registros, quase todos os desaparecidos tinham sido vistos pela última vez em locais movimentados. Era como se aquela rua surgisse para determinadas pessoas em momentos específicos, como se estivesse escolhendo quem poderia entrar. Baltazar fechou o caderno por alguns segundos e tentou organizar os pensamentos, mas uma nova descoberta logo fez sua preocupação aumentar. Entre as páginas havia um mapa dobrado cuidadosamente. O papel parecia antigo e bastante desgastado pelo tempo. Quando abriu o mapa sobre a mesa, percebeu que ele mostrava a rua onde estava. Porém, existia algo diferente. No desenho, apareciam construções que ele ainda não tinha visitado, locais que não tinha visto durante sua caminhada. Alguns estavam marcados com símbolos estranhos. Outros possuíam observações escritas nas margens. No centro do mapa existia um círculo destacado por tinta escura, e ao lado dele havia uma frase curta. Segundo a anotação, aquele era o único lugar onde alguém poderia compreender o que realmente estava acontecendo. Baltazar sentiu um misto de medo e esperança ao ler aquilo. Talvez finalmente encontrasse respostas para tudo. Mas ao levantar os olhos do mapa, percebeu que não estava mais sozinho naquele corredor. Alguém observava cada movimento seu do outro lado da sala. Baltazar levantou a cabeça lentamente e fixou os olhos na figura parada do outro lado da sala. Durante alguns segundos, ficou sem conseguir se mover. O desconhecido não parecia ameaçador. Era um homem de aparência simples, usando roupas antigas e um chapéu bastante gasto pelo tempo. Mesmo assim, havia algo estranho nele. Sua presença transmitia uma sensação difícil de explicar, como se pertencesse àquele lugar há muito mais tempo do que deveria. O homem observava Baltazar em silêncio. Não demonstrava surpresa nem curiosidade, como se já soubesse exatamente quem estava diante dele. Foi o próprio desconhecido quem resolveu quebrar o silêncio. Com voz calma, perguntou se Baltazar também tinha encontrado a rua por acaso. A pergunta pareceu estranha. Afinal, era exatamente isso que Baltazar acreditava ter acontecido. Mas antes mesmo que pudesse responder, o homem sorriu levemente e balançou a cabeça, como quem já conhecia a verdade. Segundo ele, ninguém chegava ali por acidente. Todos os que encontravam aquela rua haviam sido atraídos de alguma forma. Baltazar sentiu um arrepio ao ouvir aquilo.
porque era exatamente a mesma ideia sugerida pelo homem que encontrara na praça. O desconhecido, então, caminhou até a mesa e observou o mapa aberto. Parecia conhecer cada detalhe desenhado naquele papel. Ele explicou que aquele lugar existia fora do tempo comum. Não era exatamente outro mundo, mas também não fazia parte do mundo conhecido. Segundo suas palavras, as pessoas que entravam ali continuavam vivas normalmente. O problema era que o tempo passava de forma diferente. Enquanto alguns acreditavam permanecer ali por horas, anos inteiros podiam passar do lado de fora. Baltazar sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, uma explicação começava a surgir. Mas ainda existia uma pergunta muito mais importante. Se aquilo era verdade, por que algumas pessoas voltavam e outras nunca reapareciam? O homem ficou em silêncio por alguns instantes. Depois apontou para uma direção específica no mapa e disse que a resposta estava exatamente naquele lugar marcado pelo círculo escuro. Baltazar observou novamente o mapa espalhado sobre a mesa. Agora, aquele círculo escuro parecia ainda mais importante do que antes. O desconhecido explicou que poucas pessoas conseguiam chegar até aquele local. E menos pessoas ainda retornavam para contar o que tinham visto. Aquilo aumentou a preocupação de Baltazar. Mesmo assim, sentia que não podia voltar sem entender o que estava acontecendo. Você já percebeu como a curiosidade pode ser mais forte que o medo? Às vezes a resposta se torna tão importante que a gente continua mesmo sabendo dos riscos. O homem então revelou que também havia chegado àquela rua muitos anos antes. Assim como Baltazar, acreditava que estava apenas atravessando um caminho comum. Segundo ele, diversas pessoas ficaram presas naquele lugar durante períodos impossíveis de medir. Algumas acreditavam ter passado dias ali. Mas quando conseguiam retornar ao mundo normal, descobriam que décadas inteiras haviam passado do lado de fora. Baltazar sentiu um frio percorrer o corpo. Pela primeira vez, começou a imaginar o que poderia estar acontecendo naquele exato momento em sua cidade. O desconhecido apontou novamente para o mapa e sugeriu que seguissem imediatamente para o local marcado. Segundo ele, o círculo indicava o centro de tudo, o ponto onde aquela estranha realidade parecia ter começado. Os dois deixaram o corredor e seguiram por ruas cada vez mais silenciosas. Durante o caminho, Baltazar percebeu que as construções estavam mudando. As casas antigas desapareceram aos poucos. No lugar delas, surgiram edifícios abandonados, monumentos estranhos e estruturas que não pareciam pertencer ao sertão. Era como se várias épocas diferentes estivessem misturadas naquele mesmo espaço. Algumas construções pareciam muito antigas. Outras davam a impressão de terem sido construídas em um futuro distante. Nada fazia sentido para quem observava. Depois de uma longa caminhada, finalmente avistaram algo diferente no horizonte. Uma torre enorme se erguia acima de todas as outras construções. E quando Baltazar viu o que existia no topo daquela torre, sentiu que estava prestes a descobrir um segredo que jamais deveria ter encontrado. Conforme se aproximavam da torre, Baltazar sentia a sensação de desconforto aumentar a cada passo. Não era apenas medo do desconhecido. Era a impressão de que alguma coisa observava os dois desde muito longe, como se a própria torre estivesse esperando por sua chegada. Em construção, era gigantesca, feita de uma pedra escura que Baltazar nunca tinha visto antes em lugar algum do sertão. Sua altura parecia impossível. Mesmo de perto era difícil enxergar claramente onde terminava e onde começava o céu acima dela. O mais estranho estava no topo. Havia um enorme relógio visível de praticamente qualquer ponto daquela região misteriosa. Mas aquele relógio não funcionava como um relógio comum. Os ponteiros giravam lentamente para trás. Baltazar parou imediatamente ao perceber aquilo. Durante toda a vida, tinha visto relógios quebrados, parados ou atrasados. Mas nunca tinha visto um marcando o tempo ao contrário. Aquela visão fez um arrepio percorrer seu corpo inteiro.
O homem que o acompanhava não demonstrou surpresa. Parecia já conhecer aquele fenômeno há muito tempo. Segundo ele, aquele relógio representava exatamente o que acontecia naquele lugar. O tempo não seguia as mesmas regras do mundo normal. Algumas horas podiam equivaler a anos. Alguns dias podiam se transformar em décadas. E ninguém conseguia prever quando isso aconteceria. Os dois continuaram avançando até alcançar a entrada da torre. Uma grande porta de metal permanecia aberta diante deles. Baltazar observou o interior e percebeu uma escadaria em espiral que parecia subir sem fim. Degraus e mais degraus desapareciam na escuridão. O desconhecido explicou que todas as respostas estavam no topo, mas também deixou um aviso que fez Baltazar ficar inquieto. Segundo ele, quem descobria a verdade nunca voltava sendo a mesma pessoa. Algo sempre mudava depois daquela subida. Mesmo assim, Baltazar decidiu continuar. Afinal, já tinha ido longe demais para desistir naquele momento. E enquanto começava a subir os primeiros degraus, teve a sensação de ouvir vozes ecoando vindas lá de cima. Baltazar começou a subir a escadaria lentamente. Os degraus pareciam não ter fim, e o silêncio dentro da torre era ainda mais estranho do que nas ruas lá fora. A cada volta da escada, as vozes ficavam mais claras. No início, eram apenas murmúrios distantes que ele não conseguia entender. Mas conforme avançava, passou a distinguir palavras soltas. Algumas pareciam pedidos de ajuda, outras eram simples conversas. O mais assustador era que muitas daquelas vozes soavam familiares. Algumas lembravam moradores de sua própria região. Baltazar tentou ignorar aquilo e continuou subindo. Porém, uma voz em especial fez seu coração disparar de repente. Era a voz de sua mãe. Ele parou imediatamente e olhou ao redor. Sabia que aquilo era impossível. Sua mãe estava muito longe dali. Mesmo assim, a voz continuava ecoando pelo interior da torre. Parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O desconhecido percebeu a reação de Baltazar e pediu que ele não respondesse às vozes. Segundo ele, muita gente havia cometido esse erro. Baltazar perguntou o motivo. O homem demorou alguns segundos antes de responder. Então, explicou que as vozes não pertenciam exatamente às pessoas que pareciam estar falando. Eram apenas ecos de lembranças, pensamentos e momentos perdidos que ficavam presos naquele lugar ao longo do tempo. Aquilo deixou Baltazar ainda mais inquieto, porque se as vozes eram apenas ecos, como podiam parecer tão reais? Os dois continuaram a subida durante muito tempo. Quanto mais avançavam, mais antigas pareciam as paredes da torre. Algumas pedras possuíam símbolos gravados. Outras apresentavam marcas profundas que ninguém conseguia explicar. Foi então que chegaram a uma grande plataforma próxima ao topo. Dali era possível enxergar boa parte daquela região misteriosa. Mas Baltazar mal teve tempo de observar a paisagem. Algo muito mais importante chamou sua atenção. No centro da plataforma havia uma enorme sala circular. E bem no meio dela existia um mecanismo ligado ao relógio da torre. Um mecanismo que parecia controlar o próprio tempo. Baltazar caminhou devagar até o centro da sala circular. Seus olhos estavam fixos naquele enorme mecanismo que girava sem parar diante dele. Era diferente de qualquer máquina que já tinha visto. Havia engrenagens enormes, rodas metálicas e estruturas que pareciam funcionar sozinhas. O som produzido pelo mecanismo era constante, não chegava a ser alto, mas preenchia todo o ambiente com uma sensação inquietante. O desconhecido permaneceu alguns passos atrás, observando em silêncio. Parecia respeitar aquele lugar, como quem entra em um templo antigo. Baltazar aproximou-se ainda mais. Foi então que percebeu algo estranho gravado em uma das peças metálicas. Havia nomes, centenas de nomes. Alguns estavam desgastados pelo tempo. Outros pareciam ter sido gravados recentemente. Movido pela curiosidade, começou a examinar aquelas inscrições com mais atenção.
e logo encontrou vários sobrenomes conhecidos da região. Eram pessoas que haviam desaparecido ao longo de décadas. Alguns casos ele já tinha ouvido mencionar quando era mais jovem. Aquilo fez seu coração acelerar, porque significava que todas aquelas histórias talvez estivessem ligadas ao mesmo lugar. Enquanto observava os nomes, notou algo ainda mais perturbador. Em uma das engrenagens havia um espaço vazio, um espaço reservado para uma nova gravação. E logo abaixo dele estava escrito apenas um nome: Baltazar. Ele recuou imediatamente. Sentiu um frio percorrer o corpo inteiro ao perceber o que aquilo poderia significar. O desconhecido então resolveu falar. Segundo ele, aquela máquina registrava todos os que cruzavam o caminho daquela rua. Alguns conseguiam voltar para casa, outros permaneciam presos ali para sempre. Baltazar perguntou o que determinava quem voltava e quem ficava. A resposta veio acompanhada de um olhar sério. O homem explicou que tudo dependia da escolha feita no final do percurso. Uma escolha que todos eram obrigados a enfrentar. Foi nesse momento que Baltazar percebeu uma porta escondida atrás do mecanismo. Uma porta que não estava ali quando entrou na sala. E ao vê-la, sentiu imediatamente que seu destino estava esperando do outro lado. Baltazar ficou observando aquela porta por vários segundos. Quanto mais olhava para ela, mais sentia uma estranha sensação de familiaridade. Era como se já tivesse visto aquela porta em algum lugar. Talvez em um sonho antigo ou em uma lembrança distante que não conseguia alcançar. O desconhecido percebeu sua hesitação e caminhou lentamente até ficar ao seu lado. Seu rosto estava mais sério do que nunca. Segundo ele, aquela era a última etapa do caminho. Depois daquela porta não existiam mais respostas escondidas nem novas descobertas. Baltazar perguntou o que encontraria do outro lado, mas o homem apenas balançou a cabeça e respondeu que cada pessoa via algo diferente. Aquilo aumentou ainda mais sua preocupação. Afinal, como confiar em uma porta que mostrava coisas diferentes para cada visitante? Mesmo assim, uma parte dele sabia que precisava continuar. Já tinha atravessado lugares impossíveis e visto coisas que jamais imaginou existir. Voltar sem compreender o mistério seria carregar dúvidas pelo resto da vida. E algumas dúvidas podem pesar mais do que qualquer verdade. Respirando fundo, Baltazar se aproximou da porta. Quanto mais chegava perto, mais forte ficava a sensação de que algo o chamava. A madeira era antiga, mas não parecia desgastada pelo tempo. Pelo contrário, parecia ter sido construída naquele mesmo dia. Quando colocou a mão sobre a superfície, sentiu um leve calor percorrer seus dedos. Era uma sensação estranha e difícil de explicar. Durante alguns instantes, permaneceu imóvel. Pensava em sua cidade, nas pessoas que conhecia e na vida que tinha deixado para trás. Foi então que girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O que encontrou do outro lado fez seu coração parar por um instante. Não havia corredor, sala ou paisagem desconhecida. Do outro lado estava a própria feira onde tudo havia começado. A mesma feira, as mesmas barracas, as mesmas pessoas caminhando de um lado para o outro. E o mais assustador era que parecia ser exatamente o mesmo dia de seu desaparecimento. Baltazar ficou parado diante daquela visão sem conseguir acreditar. Tudo parecia exatamente igual ao momento em que tinha entrado na rua misteriosa. As barracas ocupavam os mesmos lugares. Os comerciantes conversavam normalmente e as pessoas caminhavam pela feira sem demonstrar qualquer preocupação. Por alguns segundos, ele acreditou que tudo havia terminado. Talvez realmente tivesse passado apenas algumas horas longe dali. Mas logo percebeu um detalhe que o fez hesitar. Ninguém parecia notar sua presença. As pessoas passavam ao seu lado sem cumprimentá-lo. Algumas sequer olhavam em sua direção. Baltazar saiu caminhando devagar entre as barracas. Tentou falar com alguns conhecidos, mas não recebeu resposta. Era como se estivesse observando aquela cena sem fazer parte dela, como alguém assistindo a uma lembrança.
A sensação ficou ainda mais estranha quando viu a si mesmo caminhando pela feira. Sim, era ele. O mesmo Baltazar que havia entrado naquela rua 12 anos antes. As mesmas roupas, o mesmo jeito de andar e a mesma expressão. Baltazar sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Nunca imaginou que veria algo tão impossível diante dos próprios olhos. Ele observou o próprio passado avançando pela feira. Cada movimento acontecia exatamente como lembrava. Foi então que viu o momento em que seu outro eu parou e olhou para o final da rua. A mesma rua misteriosa que ninguém parecia perceber. Nesse instante, Baltazar entendeu que estava assistindo ao exato momento de seu desaparecimento. Ele tentou correr até a própria imagem. Queria avisar a si mesmo para não seguir adiante. Mas não importava o que fizesse, ninguém conseguia ouvi-lo. Era apenas um espectador preso naquela cena. Então aconteceu algo inesperado. Pouco antes de entrar na rua, seu outro eu virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para ele. Não era possível. Aquilo não deveria acontecer. Mas Baltazar tinha certeza absoluta de que aquela versão do passado o enxergava. E quando os dois trocaram olhares, uma frase ecoou por toda a feira. Uma frase que não parecia vir de lugar nenhum. Agora você sabe por que foi escolhido. A frase ficou ecoando na mente de Baltazar, mesmo depois que a imagem da feira começou a desaparecer diante de seus olhos. Ele tentou entender o significado daquelas palavras, mas nada parecia fazer sentido. O cenário ao redor começou a mudar lentamente. As barracas ficaram distantes, as pessoas desapareceram e uma névoa espessa tomou conta de tudo. Quando percebeu, estava novamente sozinho. Não havia feira, não havia rua e nem sinal do lugar por onde tinha passado. Baltazar olhou ao redor, tentando encontrar alguma referência. Mas a paisagem parecia vazia e silenciosa como nunca antes. Foi então que notou uma pequena construção surgindo à distância. Era uma casa simples, semelhante às antigas moradias espalhadas pelo sertão. Sem ter outra direção para seguir, começou a caminhar até ela. A cada passo sentia uma mistura de receio e expectativa. Quando chegou perto, percebeu que a casa estava em perfeito estado. As paredes pareciam novas e a porta permanecia entreaberta. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Depois de tudo o que tinha visto, qualquer sinal de vida se tornava importante. Baltazar entrou devagar e começou a observar o interior. Os móveis eram simples, mas estavam organizados como se alguém ainda morasse ali. Sobre uma mesa, havia fotografias antigas espalhadas. Algumas mostravam pessoas desconhecidas, outras pareciam estranhamente familiares. Foi então que encontrou uma imagem que fez seu coração acelerar. A fotografia mostrava ele próprio, sentado naquela mesma casa. O problema era que Baltazar jamais tinha estado ali antes. A fotografia parecia recente. Não apresentava sinais de envelhecimento e mostrava detalhes impossíveis de ignorar. Ao lado da imagem havia um pequeno caderno. Quando abriu a primeira página, encontrou uma anotação escrita com sua própria letra. A mensagem era curta, mas suficiente para fazê-lo estremecer. Segundo o texto, aquela não era a primeira vez que ele passava por aquele lugar. E o mais assustador era a última frase escrita no papel. Você já esqueceu tudo isso antes. Baltazar leu aquela frase várias vezes tentando encontrar algum erro, mas não havia erro algum. A letra era realmente dele. Ele conhecia cada traço daquela escrita. Era impossível confundir. Aquela anotação tinha sido feita por suas próprias mãos. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto continuava folheando o caderno. Quanto mais lia, mais perturbadora a situação se tornava. As páginas estavam repletas de observações sobre lugares que ele havia visitado dentro daquela realidade estranha. Lugares que não conseguia recordar. Havia descrições detalhadas de ruas, construções e pessoas que não existiam em suas lembranças. Era como se parte de sua memória tivesse sido apagada. Baltazar encontrou anotações sobre conversas que jamais lembrava ter tido.
Também havia registros de decisões que não se recordava de ter tomado. O mais assustador era que tudo parecia autêntico. Não havia sinal de que alguém estivesse tentando enganá-lo. Em uma das páginas, encontrou um desenho bastante simples. Representava um círculo cercado por várias linhas que apontavam para o centro. Ao lado do desenho existia uma observação escrita às pressas. Segundo a anotação, aquele círculo era a origem de tudo. Baltazar continuou lendo atentamente. Quanto mais avançava, mais percebia que seu passado dentro daquele lugar era muito maior do que imaginava. Em determinado trecho, encontrou uma frase destacada por várias marcas de caneta. Parecia um aviso deixado para si mesmo. A mensagem dizia que jamais deveria confiar na primeira lembrança que recuperasse. Segundo o texto, era exatamente assim que muitos acabavam presos. Aquilo o deixou inquieto. Afinal, como alguém poderia desconfiar das próprias memórias? Foi então que uma folha solta caiu do meio do caderno. Era um papel amarelado, dobrado várias vezes. Quando o abriu, encontrou um mapa semelhante ao que havia visto anteriormente. Mas desta vez existia uma marcação diferente. O ponto destacado indicava um local chamado apenas de A Clareira. E logo abaixo havia uma observação que fez Baltazar prender a respiração. Se ainda quiser voltar para casa, procure a clareira antes que seja tarde. Baltazar ficou olhando para aquele mapa durante vários minutos. Depois de tudo o que havia vivido, qualquer pista sobre uma possível saída se tornava importante. A palavra clareira parecia simples, mas naquele lugar estranho, até as coisas mais comuns escondiam significados difíceis de compreender. Ele dobrou o mapa cuidadosamente e saiu da casa. O céu continuava igual, sem sol forte nem sinais claros de passagem do tempo. Aquilo era algo que o incomodava desde o início. Não existiam manhãs, tardes ou noites definidas naquele lugar. Baltazar seguiu as orientações desenhadas no papel. A caminhada durou bastante tempo, embora ele não conseguisse dizer quanto. As estradas mudavam de aparência constantemente. Em alguns momentos, pareciam caminhos comuns do sertão. Em outros, transformavam-se em trilhas desconhecidas, cercadas por paisagens que ele jamais tinha visto em sua vida. Enquanto caminhava, começou a perceber algo estranho ao seu redor. Pequenos vultos apareciam à distância e desapareciam logo depois. No início, acreditou que fosse imaginação. Afinal, estava cansado e emocionalmente abalado por tudo o que tinha descoberto. Mas os vultos continuaram surgindo, sempre longe o suficiente para não serem identificados claramente. Baltazar tentou se aproximar de um deles, porém a figura desapareceu antes que pudesse alcançá-la. Foi então que se lembrou de uma observação escrita em uma das páginas do caderno. Segundo a anotação, nem tudo naquele lugar era o que parecia ser. Aquilo o fez continuar com mais cautela. Passou a observar melhor o caminho e evitar qualquer coisa que despertasse desconfiança. Depois de uma longa caminhada, finalmente encontrou algo diferente no horizonte. Uma extensa área, cercada por árvores muito antigas. As árvores formavam um círculo quase perfeito. No centro delas, existia um espaço aberto, que parecia completamente isolado do restante da paisagem. Baltazar sentiu um arrepio ao perceber que havia encontrado a clareira mencionada no mapa. Mas ao se aproximar, notou que não estava sozinho. Alguém já o aguardava no centro daquele lugar. Baltazar diminuiu os passos ao perceber a figura parada no centro da clareira. Depois de tudo o que tinha enfrentado, já não confiava facilmente em ninguém. A pessoa permanecia imóvel entre as árvores antigas. De longe, era impossível identificar seu rosto ou suas intenções. Mesmo assim, havia algo diferente naquela presença. Não transmitia ameaça imediata, mas despertava uma sensação estranha de familiaridade. Baltazar continuou avançando devagar. Quanto mais se aproximava, mais percebia detalhes da figura que o aguardava. Era um homem de aparência simples, usando roupas comuns e bastante desgastadas pelo tempo. Seu semblante parecia cansado.
O mais assustador era que aquele rosto não lhe era completamente desconhecido. Havia algo nele que despertava lembranças difíceis de alcançar. Quando finalmente ficaram frente a frente, o homem sorriu de maneira triste e balançou a cabeça lentamente. Antes que Baltazar pudesse fazer qualquer pergunta, o desconhecido falou seu nome, como se o conhecesse havia muitos anos. Aquilo fez seu coração acelerar imediatamente. Afinal, poucas pessoas naquele lugar deveriam saber quem ele era. Baltazar perguntou quem ele era e como sabia seu nome. O homem demorou alguns segundos antes de responder. Segundo ele, aquela não era a primeira vez que os dois se encontravam na clareira. Na verdade, já haviam conversado diversas vezes. A resposta pareceu absurda. Baltazar tinha certeza de que nunca tinha visto aquele homem em toda a sua vida. Mas o desconhecido apenas suspirou e disse que essa era exatamente a reação de sempre. Em seguida, apontou para uma árvore enorme que existia próxima ao centro da clareira. Suas raízes eram grossas e antigas. Preso ao tronco, havia um objeto coberto por poeira e marcas do tempo. Quando Baltazar se aproximou, sentiu o sangue gelar. Era uma fotografia, e nela apareciam os dois juntos. Os dois estavam sorrindo como velhos amigos diante daquela mesma árvore. Baltazar ficou sem palavras, porque não apenas reconheceu seu próprio rosto na imagem, ele também percebeu que a fotografia parecia ter sido tirada muitos anos antes de seu desaparecimento. Baltazar segurou a fotografia com as mãos trêmulas, enquanto observava cada detalhe daquela imagem impossível. Quanto mais olhava, mais difícil ficava negar a realidade. A pessoa retratada era realmente ele. Não havia qualquer dúvida sobre isso. O problema era que não conseguia lembrar daquele momento. O homem que estava ao seu lado na fotografia permanecia em silêncio. Parecia esperar que Baltazar chegasse sozinho a alguma conclusão. Depois de alguns instantes, Baltazar perguntou quando aquela imagem havia sido tirada. A resposta veio de forma tranquila. Segundo o desconhecido, a fotografia tinha sido feita muito antes do desaparecimento que todos conheciam. Aquilo não fazia sentido. Baltazar jamais tinha visto aquele lugar antes de entrar na rua misteriosa da feira. Mas então o homem revelou algo que mudou completamente a direção da história. Segundo ele, Baltazar não havia encontrado aquela rua pela primeira vez naquele sábado. Na verdade, ele já tinha passado por aquele lugar em outras ocasiões ao longo da vida. A diferença era que todas as vezes anteriores terminavam da mesma forma. Suas memórias eram apagadas antes de voltar para casa. Baltazar sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. A ideia parecia absurda, mas explicava muitas das coisas que vinha descobrindo. As anotações escritas por sua própria mão, as fotografias esquecidas, as referências espalhadas pelos cadernos. Tudo apontava para a mesma direção. O desconhecido, então, caminhou até a grande árvore da clareira e colocou a mão sobre o tronco. Segundo ele, aquele local funcionava como uma espécie de passagem entre diferentes camadas do tempo. Algumas pessoas atravessavam sem perceber, outras acabavam presas por períodos impossíveis de medir. Baltazar ouviu tudo em silêncio. Quanto mais aprendia sobre aquele lugar, mais sentia que sua vida inteira escondia segredos. Foi então que decidiu fazer a pergunta que o perseguia desde o início. Queria saber quem era aquele homem. O desconhecido permaneceu imóvel durante alguns segundos. Depois levantou os olhos e respondeu algo que fez Baltazar perder completamente o chão. Ele afirmou que os dois eram a mesma pessoa. Durante alguns segundos, Baltazar acreditou que tinha ouvido errado. A resposta era tão absurda que simplesmente não conseguia aceitá-la. Ele encarou o desconhecido, tentando encontrar algum sinal de brincadeira. Mas o homem permanecia sério. O silêncio tomou conta da clareira. Nem mesmo o movimento das árvores parecia existir naquele momento. Baltazar perguntou novamente o que aquilo significava. Queria uma explicação que fizesse sentido.
O homem respirou fundo antes de responder. Parecia saber que aquela conversa seria difícil de acreditar. Segundo ele, o lugar onde estavam não seguia as mesmas regras do mundo normal. O tempo ali podia se dividir, se dobrar e até se repetir. Em determinadas circunstâncias, uma mesma pessoa podia encontrar versões diferentes de si mesma, versões moldadas por escolhas distintas. Baltazar sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela ideia parecia saída de um pesadelo, mas ao mesmo tempo explicava a estranha familiaridade que sentira desde o primeiro momento em que viu aquele homem. O desconhecido, então, começou a contar sua própria história. Disse que muitos anos antes também havia tentado encontrar respostas. Assim como Baltazar, percorreu ruas impossíveis, atravessou lugares estranhos e chegou até a clareira. A diferença era que ele escolheu permanecer. Acreditava que compreenderia todos os segredos daquele lugar. Mas o tempo passou de forma diferente para ele. Tanto tempo que deixou de saber quantos anos realmente havia vivido. Baltazar observava cada palavra com atenção. Pela primeira vez, sentia que estava se aproximando da verdade. Foi então que o homem revelou algo ainda mais perturbador. Segundo ele, existia uma razão específica para Baltazar ter reaparecido 12 anos depois. Aquilo não aconteceu por acaso. A rua, a feira, a torre e a clareira faziam parte de um ciclo que estava prestes a se repetir. E havia alguém prestes a desaparecer da mesma forma que ele desapareceu anos atrás. Ao ouvir aquilo, Baltazar sentiu um aperto no peito, porque de repente percebeu que talvez ainda não tivesse escapado daquele lugar. Talvez tudo estivesse apenas começando. Baltazar permaneceu em silêncio por alguns instantes, tentando absorver tudo o que tinha acabado de ouvir. A revelação parecia pesada demais para ser aceita tão rapidamente. Se aquilo fosse verdade, significava que seu desaparecimento não era um acontecimento isolado. Existia algo muito maior por trás daquela história. Ele perguntou quem seria a próxima pessoa a desaparecer. A resposta do desconhecido veio acompanhada de um olhar preocupado. Segundo ele, o ciclo nunca escolhia alguém de forma aleatória. Sempre existia uma ligação invisível entre os envolvidos. Baltazar queria mais detalhes. Porém, o homem explicou que nem todas as respostas podiam ser dadas diretamente. Algumas precisavam ser descobertas pela própria pessoa. Caso contrário, o resultado poderia ser ainda pior. Aquilo apenas aumentou sua aflição. Afinal, depois de tantos mistérios, ele estava cansado de respostas incompletas. O desconhecido então retirou do bolso um pequeno objeto envolvido por um pedaço de tecido antigo. Quando abriu o tecido, revelou um relógio de bolso bastante desgastado pelo tempo. Baltazar observou o objeto com atenção e imediatamente sentiu um arrepio. Ele reconhecia aquele relógio. Pertencia ao seu avô. Era uma peça antiga que desapareceu da família muitos anos antes de seu próprio nascimento. Sem entender como aquilo era possível, pegou o relógio nas mãos. No instante em que tocou o metal, uma série de imagens surgiu em sua mente. Não eram lembranças comuns. Pareciam fragmentos de acontecimentos espalhados por diferentes épocas. Baltazar viu feiras antigas, estradas vazias e pessoas caminhando em direção à mesma rua misteriosa que ele encontrou. Também viu rostos desconhecidos entrando naquele lugar e desaparecendo sem deixar vestígios. As imagens passaram rapidamente diante de seus olhos, mas uma delas ficou marcada em sua memória. Nela, aparecia um homem caminhando pela feira de sua cidade, exatamente do mesmo modo que Baltazar caminhava no dia do desaparecimento. O problema era que aquele homem ainda não tinha entrado na rua. E Baltazar o conhecia muito bem. Baltazar ficou imóvel depois de reconhecer o homem da visão. Entre todas as imagens que tinha acabado de ver, aquela era a que mais o assustava. Não era um desconhecido. Não era alguém de uma cidade distante, era uma pessoa que fazia parte de sua própria vida. Durante alguns segundos,
Tentou convencer a si mesmo de que podia estar enganado. Afinal, aquelas imagens surgiram de forma estranha e repentina. Mas quanto mais pensava, mais tinha certeza do que viu. O rosto estava gravado em sua memória. O desconhecido percebeu sua reação imediatamente. Pelo olhar de Baltazar, entendeu que ele havia reconhecido a pessoa mostrada na visão. Sem precisar ouvir nenhuma explicação, apenas confirmou que aquele era o próximo a encontrar a rua. Aquilo fez Baltazar sentir um aperto no peito. Depois de tudo o que viveu, não desejava aquele destino para ninguém. Ele perguntou se existia alguma forma de impedir que o ciclo continuasse. Queria acreditar que ainda podia fazer alguma coisa. O homem permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Parecia escolher cuidadosamente cada palavra. Segundo ele, era possível interferir, mas nunca sem consequências. Todas as vezes que alguém tentava alterar o caminho da rua, alguma outra coisa mudava junto. Às vezes, a mudança era pequena. Outras vezes, provocava acontecimentos ainda mais difíceis de controlar. Baltazar começou a compreender por que tantas pessoas desapareceram ao longo dos anos sem qualquer explicação. Talvez muitos tivessem tentado mudar o destino e acabado presos em situações ainda piores. O desconhecido, então, apontou para o horizonte da clareira. Ao longe, uma névoa começava a se espalhar lentamente entre as árvores. Segundo ele, aquilo era um sinal. Significava que o tempo de Baltazar naquele lugar estava chegando ao fim. Logo a passagem se abriria novamente. E quando isso acontecesse, ele teria apenas uma oportunidade para escolher entre voltar para casa ou permanecer buscando respostas. Baltazar observou a névoa avançando e sentiu que sua decisão definiria não apenas seu futuro, mas também o destino da pessoa que estava prestes a desaparecer. A névoa avançava lentamente pela clareira, enquanto Baltazar tentava organizar os pensamentos. Nunca uma escolha pareceu tão pesada em toda a sua vida. De um lado, existia a possibilidade de voltar para casa, rever as pessoas que ficaram para trás e recuperar parte da vida que perdeu. Do outro lado, estava a chance de continuar investigando aquele mistério. Talvez descobrir finalmente a origem da rua e do estranho ciclo. O problema era que nenhuma das opções parecia simples. Ambas carregavam riscos que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Baltazar caminhou alguns metros em silêncio, observando as árvores antigas ao redor. Aquele lugar parecia mais inquietante a cada instante. Foi então que se lembrou das palavras escritas nos cadernos encontrados ao longo da jornada. Sempre havia avisos sobre escolhas. Agora finalmente entendia o motivo. O desconhecido permaneceu próximo, mas não tentou influenciar sua decisão. Parecia acreditar que aquele era um caminho que ninguém podia escolher por outra pessoa. Enquanto refletia, Baltazar voltou a pensar na visão provocada pelo relógio. A imagem do homem caminhando pela feira não saía de sua cabeça. Ele sabia exatamente quem era. Sabia também que, se voltasse sem fazer nada, aquela pessoa provavelmente acabaria entrando na mesma rua misteriosa. A simples ideia de assistir aquilo acontecer sem reagir o incomodava profundamente. Você já percebeu como algumas decisões mudam completamente a forma como enxergamos a nós mesmos? Era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Depois de vários minutos, Baltazar finalmente tomou uma decisão. Não iria permanecer naquele lugar, mas também não voltaria apenas para retomar a vida normalmente. Ele voltaria para impedir que a história se repetisse. Ao ouvir aquilo, o desconhecido fechou os olhos por alguns segundos. Parecia já esperar aquela resposta. Então retirou um pequeno objeto do bolso e o entregou a Baltazar. Era uma chave antiga feita de metal escurecido. Segundo ele, Baltazar precisaria daquela chave quando chegasse o momento certo. Antes que pudesse fazer novas perguntas, a névoa tornou-se mais intensa e começou a envolver toda a clareira. E então a passagem finalmente se abriu. A névoa cobriu a clareira completamente em poucos instantes.
Baltazar mal conseguia enxergar as árvores que estavam a poucos metros de distância. Mesmo assim, algo brilhava no meio daquela névoa. Era uma abertura luminosa surgindo lentamente entre os troncos antigos. O desconhecido apontou para a passagem sem dizer muitas palavras. Parecia saber que o tempo estava acabando. Antes de partir, Baltazar fez uma última pergunta. Queria saber se algum dia voltaria a encontrar aquele homem novamente. A resposta veio acompanhada de um leve sorriso. Segundo ele, isso dependeria das escolhas que ainda seriam feitas dali para frente. Aquilo não esclareceu muita coisa. Mas depois de tudo o que tinha vivido, Baltazar já estava acostumado com respostas incompletas. Segurando a velha chave no bolso, começou a caminhar em direção à passagem. A cada passo, a luz ficava mais intensa. Quando finalmente atravessou a abertura, sentiu uma forte sensação de desequilíbrio, como se o mundo inteiro girasse ao seu redor. Durante alguns segundos, não conseguiu enxergar nada. Apenas permaneceu parado, esperando a tontura passar. Então abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o movimento da feira. As barracas estavam ali. Os comerciantes também. As pessoas caminhavam normalmente de um lado para o outro. Baltazar sentiu o coração acelerar. Finalmente havia retornado. Mas logo percebeu algo estranho. Ninguém parecia surpreso com sua presença. Não existiam multidões ao seu redor. Não havia pessoas apontando para ele ou comentando seu desaparecimento. Tudo seguia como um dia comum. Confuso, aproximou-se de uma barraca e perguntou a data para um comerciante. A resposta fez seu sangue gelar. Não haviam se passado 12 anos, nem alguns dias, nem mesmo uma semana. Segundo o comerciante, Baltazar tinha desaparecido naquela mesma manhã. Para o mundo lá fora, apenas algumas horas haviam passado. E naquele instante ele percebeu que o verdadeiro mistério ainda estava longe de ser resolvido. Baltazar permaneceu parado no meio da feira, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Tudo aquilo parecia impossível, até mesmo para alguém que havia atravessado lugares fora do tempo. Se apenas algumas horas tinham passado, como explicar todas as experiências que viveu? Como explicar as ruas estranhas, a torre, a clareira e os cadernos? Quanto mais pensava, mais confuso ficava. Era como se duas realidades diferentes estivessem tentando ocupar o mesmo espaço dentro de sua mente. Mesmo assim, decidiu agir com cautela. Sabia que precisava encontrar a pessoa que tinha visto na visão antes que algo acontecesse. Baltazar começou a caminhar pela feira observando cada rosto. O movimento continuava intenso e ninguém parecia notar sua preocupação. Enquanto procurava, colocou a mão no bolso e sentiu a velha chave que havia recebido na clareira. Aquilo trouxe um pequeno alívio. Pelo menos tinha uma prova de que tudo aquilo realmente aconteceu. Não era um sonho, não era imaginação. A chave continuava ali. Depois de algum tempo, encontrou o homem que aparecia na visão. Ele caminhava tranquilamente entre as barracas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Baltazar observou de longe durante alguns segundos. Seu coração batia cada vez mais forte. Foi então que percebeu algo assustador. Exatamente como tinha visto na visão, o homem começou a olhar em direção ao final da feira. Seu rosto mudou lentamente. A mesma expressão de curiosidade apareceu. A mesma expressão que Baltazar lembrava ter feito antes de desaparecer. Sem perder tempo, correu na direção dele. Precisava impedir que se aproximasse daquela rua. Precisava interromper o ciclo. Mas quando estava prestes a alcançá-lo, ouviu um barulho metálico vindo de seu bolso. Era a chave. A chave começou a ficar quente em sua mão. Tão quente que quase a deixou cair. E naquele mesmo instante, algo surgiu atrás das barracas. Uma rua estreita que não deveria existir. A mesma rua, o mesmo silêncio, o mesmo mistério. E Baltazar percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Baltazar correu o mais rápido que pôde entre as barracas da feira. Seu olhar permanecia fixo no homem que caminhava em direção à rua misteriosa. A cada segundo, a distância diminuía, mas a rua parecia crescer de forma estranha,
como se estivesse tentando atrair sua próxima vítima. O homem continuava avançando, sem perceber o perigo. Seus olhos permaneciam voltados para aquele caminho silencioso que ninguém mais parecia enxergar. Baltazar gritou para que ele parasse. Tentou chamar sua atenção de todas as formas possíveis. Desta vez, porém, algo era diferente. O homem ouviu. Ele virou a cabeça lentamente e olhou na direção de Baltazar. Por alguns instantes, ficou parado sem entender o motivo daquele desespero. Foi nesse momento que a chave no bolso de Baltazar ficou ainda mais quente. O metal parecia vibrar em sua mão. Sem pensar duas vezes, ele retirou a chave e a segurou com força. No mesmo instante, a rua começou a mudar. As casas ficaram distorcidas. As sombras desapareceram. E o caminho silencioso começou a perder forma diante dos olhos de Baltazar. O homem que estava prestes a entrar deu alguns passos para trás, claramente assustado com o que via. A rua, então, começou a desaparecer da mesma maneira que havia surgido. Primeiro sumiram as construções, depois o chão estranho. Por fim, restou apenas o espaço vazio atrás das barracas. Tudo aconteceu em poucos segundos. Quando terminou, parecia que nada havia existido ali. Baltazar permaneceu imóvel, tentando recuperar o fôlego. Pela primeira vez, desde o início daquela história, sentiu que talvez tivesse conseguido mudar alguma coisa. Mas então percebeu um detalhe. A chave que segurava havia se transformado completamente. O metal antigo estava coberto por rachaduras. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, o objeto se desfez em pó diante de seus olhos. Naquele instante, Baltazar compreendeu uma verdade que carregaria pelo resto da vida. Alguns mistérios não existem para serem resolvidos. Existem apenas para nos lembrar que há coisas neste mundo que jamais entenderemos completamente. Baltazar viveu muitos anos depois daquele dia, e até o fim de sua vida jurou que a rua nunca mais apareceu. Mas, curiosamente, de tempos em tempos, surgiam relatos de desaparecimentos estranhos em feiras espalhadas pelo sertão. Talvez o ciclo realmente tenha acabado. Ou talvez apenas tenha encontrado outro caminho. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Baltazar, teria coragem de seguir aquela rua misteriosa? E se você gostou desse causo, deixa o like, se inscreve no canal e volte para ouvir os próximos mistérios do sertão. Porque a próxima história pode ser ainda mais assustadora do que esta.